Muito bem, Marcelo Matos, também nossos ouvintes e espectadores, nós vamos conversar agora ao vivo com o deputado Bozella, do PSL de São Paulo. Bozella é presidente do PSL, da Legenda. Deputado, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jovem Pan agora. Boa tarde, um momento ruim para todos nós, mas estou à disposição para conversar com os ouvintes. Sim, exatamente, um momento delicado, triste, que infelizmente está assolando aqui nosso país, e nós recebemos essa notícia, então, da morte do líder do PSL no Senado, o senador Major Olímpio. Bozella, conta pra gente, então, como que o senhor enxerga, né, a contribuição do deputado para a legenda do PSL e também para a política do Brasil? Olha, antes de mais nada, queria externar publicamente a minha solidariedade à família do nosso irmão, o senador Major Olímpio, um homem de valor, um grande chefe de família, um homem que honrou até o último instante aquilo que ele se comprometeu junto ao povo brasileiro. Olímpio, nós tínhamos uma convivência diária, ele era um dos grandes expoentes, uma das principais referências para mim na vida pública e para o nosso partido, o PSL, sempre lutando por justiça, por verdade, com correção e procurando cumprir até o último instante da sua atividade pública aquilo que ele se comprometeu junto à Constituição, aquilo que ele jurou e como se comprometeu aos brasileiros, ao povo do nosso país como um todo, não somente ao povo do estado de São Paulo, porque o Olímpio era uma das grandes figuras públicas com reconhecimento nacional. Então, é muito ruim o momento que todos os brasileiros estão vivendo, independente da posição, do cargo que ocupa, enfim, da condição social, econômica. A gente tem enfrentado momentos de grande dificuldade. Eu tenho conversado com os parlamentares, com os deputados, com alguns senadores, o que precisa mais, né, para que a gente possa realmente entender o que está acontecendo no nosso país. Quantas mais mortes, não importa se é o Joãozinho, se é a Mariazinha, ou se é um senador da República, são brasileiros e brasileiras, famílias que estão perdendo as suas vidas por causa de um vírus, né, que poderia a gente estar de alguma forma salvando pessoas, volto a repetir, independente da sua condição econômica, se a gente tivesse avançado em outros quesitos com relação à vacina, enfim, o que falta, né? Quantas vidas mais terão que ser perdidas para que essa consternação, essa indignação tome conta do Parlamento brasileiro, para que a gente avance em pautas significativas para salvar a vida de outros tantos brasileiros que fatalmente serão ceifadas aí ao longo dos próximos meses e, quem sabe, dos próximos anos, porque do jeito que a coisa está no nosso país, é muito inseguro para cada um de nós ter a certeza se amanhã não será o pai de algum dos ouvintes, a mãe, a avó, o tio. Toda a vida importa, né? Não existe essa falácia de que todo mundo vai morrer um dia. Nós não queremos que as pessoas se partam antes da hora, antes do momento que era desejado. Eu acho que nós não torcemos pela morte de absolutamente ninguém. Então, o país precisa se solidarizar nesse momento, e a vida do Olímpio é uma vida de mais um brasileiro que lutava pelo que é certo, pela verdade. Então, tem um impacto muito maior com relação ao que nós estamos enfrentando, e que fique o legado, que fique os bons exemplos, e que possa servir para que nesse momento de referência que a gente consiga, de alguma forma, o Parlamento, o Congresso, o Senado, se unir no sentido de buscar soluções eficazes para que a gente possa realmente superar esse momento tão angustiante que assola a toda a sociedade brasileira. Realmente, deputado, se não fosse, talvez, né, quem somos nós, mas talvez se não fosse essa doença, nós não estaríamos perdendo o senador Major Olímpio hoje, aos 58 anos, que ainda é uma idade jovem. E neste momento nós estamos falando do senador Major Olímpio, só que mais cedo outras tantas famílias perderam seus entes queridos, como o pai de uma amiga minha. E isso está acontecendo com milhares de brasileiros. Deputado, aonde o Brasil vai ter que chegar para que medidas realmente efetivas sejam tomadas para estancar essa sangria que está sendo a pandemia de coronavírus? O que é preciso ser feito? Olha, o momento é difícil, porque tudo que se discute com relação a essa doença
as pessoas querem dizer que há uma politização do assunto. Não existe mais politização, mais debate, né, com relação a esse tema. Isso já está superado há muito tempo. E, infelizmente, o governo central, o governo federal, o presidente da República, ele falhou nas suas ações, nas suas investidas. Não houve uma coordenação nacional. O Brasil gastou recursos abundantemente dos cofres públicos, seja na questão de auxílio emergencial, seja na questão de recursos para estados, para municípios, enfim, investimentos em hospitais de campanha. Só que com a política negacionista do presidente da República, nós precisamos deixar isso claro para o povo brasileiro. O presidente fez com que a economia fosse dilapidada, porque a partir do momento que você consegue, de alguma forma, minimizar o impacto financeiro da vida de brasileiros com relação ao recurso do Estado e, consequentemente, você não pratica aquilo que a ciência determina, você passou um ano praticamente enxugando gelo. Você não fez uma coisa e não fez outra. Você arrasou a economia do país. O presidente da República conseguiu entregar recursos graças à união do parlamento brasileiro no sentido de salvar a vida de famílias do ponto de vista econômico, mas em contrapartida, na contramão, o presidente a todo instante negou a doença, negou a pandemia, estimulou aglomerações, estimulou uma série de políticas que contraria aquilo que é mais do que claro para todo o resto da população e dos grandes líderes mundiais, que você realmente deveria ter praticado um lockdown nacional, ter tido uma coordenação de política nacional no sentido de você estancar a disseminação do vírus, igual outros países conseguiram fazer, e diminuir o número de mortes. Então, o Brasil fracassou em todos os sentidos. Nós perdemos aí quase 300 mil brasileiros, outros tantos milhões de vidas serão ceifadas ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, por causa de uma política negacionista, por causa de uma falta de ação do governo central para que se pudesse comprar vacinas e outras vidas pudessem ser salvas nesse instante, como a do nosso querido irmão, senador Major Olímpio, que se tivesse vacina, se tivesse um planejamento, fatalmente, não só a vida de Olímpio, mas a vida de tantos outros milhões de brasileiros teria sido salva nesse instante. Bom, deputado, nessa hora faltam palavras, mas eu gostaria de agradecer imensamente por o senhor conversar conosco. Fica novamente meus sentimentos. Nós conversamos com o deputado Bozella, do PSL de São Paulo, e também presidente do PSL. Muito obrigada, deputado. Eu agradeço. Deus abençoe a todos nós brasileiros.